Olá, meu aluno, minha aluna. Meu nome é Adeildo, professor de língua portuguesa, e nós vamos iniciar agora um novo curso, um curso para a análise da banca CESP-UNB. O CESP se caracteriza como uma banca interessante porque ela inibe o chute. E aí você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, a fim de que você não perca com a possibilidade de responder e responder de forma errada. Então, a prova de língua portuguesa do CESP, ao contrário do que muita gente pensa, é uma prova relativamente tranquila, porque ela já tem uma linha de trabalho definida. Essa linha é tão definida que os enunciados são praticamente os mesmos em todas as provas. E a forma de analisar as perguntas que são feitas, a maneira de tratar a língua portuguesa no CESP, né, é muito peculiar. Agora, isso não significa que a prova de português seja efetivamente fácil. Não. Nós temos como projetar, inclusive, o que será perguntado na prova. Isso facilita o estudo, facilita o trabalho, mas apenas facilita o estudo e facilita o trabalho. A ideia de facilidade, ela para bem aí, porque o nível de pergunta de língua portuguesa do CESP é um nível elaborado, é um nível que prima por conhecimentos de linguística, por conhecimentos de semântica e por conhecimentos de gramática, além, claro, da boa noção de compreensão e interpretação de textos. O CESP também se caracteriza por trazer uma grande quantidade de questões relacionadas à redação oficial. Em concursos organizados pelo CESP, geralmente esse assunto é colocado no edital, né? Então haverá um momento do nosso curso dedicado apenas a resoluções de questões de redação oficial, ok? Então, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso curso de português, reta final, análise de questões do CESP-UNB, ok? Pegue aí seu material de leitura e vamos acompanhar o primeiro texto. O texto é do site da UNB, foi colocado com adaptações para nós. Temos aí o seguinte: Anísio Spínola Teixeira nasceu no dia 12 de julho de 1900 em Caetité, Bahia, onde passou os primeiros anos de vida sob os cuidados da mãe, Ana Spínola Teixeira. O pai, Diocleciano Pires Teixeira, sonhava que o filho fosse político e o mandou estudar no Rio de Janeiro. Anísio diplomou-se na Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro em 1922. Como educador, Teixeira viajou para a Europa e os Estados Unidos da América para observar os sistemas escolares. No Brasil, defendeu o conceito de escola única, pública e gratuita, como forma de garantir a democracia, e foi o primeiro a tratar a educação com base filosófica. Instituiu na Bahia, em 1950, a primeira escola Parque, que procurava oferecer à criança uma escola integral que cuidasse da alimentação, da higiene, da socialização, além do preparo para o trabalho. Nas escolas Parques, os alunos ainda tinham contato com as artes plásticas. Naquela época, essas aulas eram orientadas por profissionais de renome, como Caribé e Mário Cravo. Sempre brigou pela democracia na educação. Publicou vários livros defendendo a educação e a cultura para todos. Foi um dos fundadores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e da Universidade de Brasília, UNB, da qual foi reitor em 1963. Candidatou-se à Academia Brasileira de Letras em 1971, mas faleceu antes da eleição ao cair no poço do elevador de seu prédio em 11 de março de 1971, quando saía para visitar Aurélio Buarque de Holanda. Muito bem, aí está o texto. Não é? O texto ele é um texto que se caracteriza
por ser um texto de caráter informativo, meramente informativo, não há aí, nessa tipologia textual, nenhuma manifestação opinativa por parte do autor, portanto não se configura como uma dissertação, um gênero dissertativo, mediante a ausência de opinião, é, portanto, apenas um texto expositivo, ok? Traz alguns fatos interessantes, como, por exemplo, ao ano de 1922, que foi o ano oficial da instituição do modernismo no Brasil, não é? Enquanto movimento artístico literário, e fala nada mais nada menos do que de Anísio Teixeira, um dos maiores nomes dos pensadores brasileiros contemporâneos, não é? Também fala da forma trágica e inusitada da morte de Anísio Teixeira, no último parágrafo. E amigo nada mais nada menos de Aurélio Buarque de Holanda. Aurélio Buarque, que é o famoso dicionarista Aurélio. Muito bem, vamos analisar então as primeiras questões relacionadas ao texto. Acompanhe aí, por favor, a análise da questão. Com base nas ideias e estruturas linguísticas do texto 1, julgue os itens subsecutivos. Preste atenção aqui nessas duas expressões. Ideias e estruturas linguísticas. Com base nas ideias, convém lembrar, vamos aqui abrir um novo slide, convém lembrar que dentro de um texto, aqui a gente simboliza o texto, há dois tipos de ideias. Há ideias explícitas e há ideias implícitas. As ideias explícitas vêm nas linhas, em comparação, as ideias implícitas vêm nas entrelinhas. As ideias explícitas são reveladas por um vocabulário e por estruturas linguísticas ou linguístico-gramaticais. E as ideias implícitas são reveladas por raciocínios como o silogismo, a analogia, etc. Então, isso para nós é o texto. Esses são os tipos de ideias que aparecem nele, ok? E aqui está a ideia denotada ou representada ou apresentada pelas estruturas linguístico-gramaticais. Então, quando no enunciado se pede para analisar com base em ideias e estruturas linguísticas, agora você já sabe sobre onde você vai jogar o seu olhar. Ideias, tanto ideias
explícitas quanto ideias implícitas. Estruturas linguísticas são esses elementos, essas formas de representação das ideias explícitas. Portanto, a menor estrutura linguística, vamos falar agora assim, a menor estrutura linguística do texto é a palavra. Juntando palavras, eu formulo a frase. Dependendo das palavras que eu utilizei para formular a frase, eu poderei ter uma frase verbal ou uma frase nominal. A frase verbal também tem nome, ela se chama oração. Juntando orações organizadamente, eu tenho uma outra estrutura, eu tenho o período. E juntando períodos organizadamente, eu vou ter uma outra estrutura. Eu vou colocar aqui abreviado, o parágrafo. E o que é o parágrafo? É a maior estrutura linguística. Ok? Então eu posso explorar a palavra, a frase, a oração, o período e o próprio parágrafo na análise das estruturas linguísticas. Certo? Então, voltando à questão, olha o que nós temos. No primeiro período, uma estrutura, tá vendo? Do quarto parágrafo, outra estrutura. Feitos os devidos ajustes de pontuação, um recurso da estrutura. O deslocamento da expressão em 1950 para o final do período preservaria a correção do texto, mas acarretar-lhe-ia ambiguidade. Muito bem, alguns conceitos devem ser trabalhados também. O próprio conceito de ambiguidade. Ambi, dois, não é? Então eu tenho aqui um duplo sentido, ok? Deslocamento. Deslocamento é uma forma de alteração da ordem direta da estrutura. Que estrutura, Deildo? A estrutura linguística. Ok? Agora, convém lembrar um detalhe. Vamos analisar aqui o primeiro período. Eu vou transcrever o primeiro período aqui para nós. Veja só. Primeiro período do quarto parágrafo. O quarto parágrafo começa em instituiu na Bahia em 1950. Vamos colocá-lo aqui na nossa tela. Instituiu na Bahia em 1950 a primeira escola Parque, que procurava oferecer à criança uma escola integral, uma escola integral que cuidasse da alimentação, da higiene,
da socialização além do preparo para o trabalho. Além do preparo para o trabalho. Ponto. Então, esse é o período em questão. Então, ele sugere aqui a troca de lugar da expressão em 1950. Agora, vamos analisar uma coisa. Sintaticamente, em 1950, então, do ponto de vista sintático, essa expressão funciona como um adjunto. Vamos tratar a partir de agora adjunto como azão, tá bom? Um adjunto adverbial de tempo. E na posição em que se encontra, em 1950, esse adjunto adverbial está modificando o sentido da palavrinha instituiu. Instituiu quando? Instituiu a primeira escola Parque quando? Em 1950. Beleza? Lembrando que um adjunto adverbial se refere a um verbo, entre outras coisas. Nesse caso, ao verbo instituiu. Então, pela questão, ele sugere que se desloque a expressão em 1950 para o final do período. Então, o final do período é aqui, na palavra trabalho. Se eu deslocar essa expressão daqui de onde ela está para o final do período, colocando-a aqui em 1950, o que ele está dizendo na opção? Está dizendo que preservaria a correção do texto. Quando se fala em correção do texto, correção significa obediência à gramática. Obediência à gramática. Agora, tem o mas, ok? Qual é o mas? Mas acarretar-lhe-ia ambiguidade. Aí foi colocado aqui o conceito de ambiguidade. Então, só tem um jeito de descobrir, meu amigo, fazendo o devido deslocamento. Vamos olhar? Instituiu na Bahia a primeira escola Parque que procurava oferecer à criança uma escola integral que cuidasse da alimentação, da higiene, da socialização, além do preparo para o trabalho, em 1950. Se eu colocar em 1950 aqui, essa expressão ela pode ser interpretada como se referindo ao seguinte, ó. Preparo para o trabalho. Preparo para o trabalho quando? Em 1950. É o mesmo sentido? Não, é um novo sentido. Como também pode ser interpretada que instituiu na Bahia a primeira escola Parque que procurava oferecer à criança uma escola integral que cuidasse da alimentação, da higiene, da socialização, além do preparo para o trabalho, em 1950. Aí, em 1950, passaria a se referir a cuidasse, a um outro verbo. Resultado, ambiguidade, duplo sentido. Então, o primeiro item aí apresentado, vamos voltar aqui à questão, o primeiro item aí apresentado deve ser configurado, deve ser entendido como correto, como certo em sua análise. Ok? De fato, se eu deslocar essa expressão para o final do texto, eu vou gerar dupla interpretação, até tripla interpretação. Ok? Portanto, cuidado com deslocamentos. Também convém lembrar uma outra informação aqui. Vamos abrir um outro slide. Veja só, preste atenção. Uma oração em língua portuguesa, ela tem os seus termos distribuídos em uma ordem que nós chamamos de ordem
direta. E que pode ser assim representada. Oração igual a sujeito mais predicado. Agora, vamos falar de estrutura. O predicado, nós sabemos, quem não sabe vai saber agora, e quem já sabe vai fortalecer esse entendimento, é um termo estruturado a partir de um verbo. Qualquer tipo de verbo. É o elemento base para a estruturação de um predicado. Sem verbo, sem predicado. É assim que se raciocina. Aí o que acontece? Se o verbo for um verbo transitivo direto, logo depois desse verbo transitivo direto, ele pede um objeto direto. Se for um verbo transitivo indireto, ele vai pedir um objeto indireto. Se for um verbo de ligação, após o verbo de ligação ocorre um predicativo do sujeito. Se for um verbo transitivo direto na voz passiva, após esse verbo pode aparecer um agente da passiva. Se for um verbo intransitivo, a priori não aparece nada, porque o verbo intransitivo não pede complemento. Então, esse predicado aqui, ele está sendo desdobrado em várias opções, conforme os verbos se manifestem, conforme os verbos se comportem. Então, essa estrutura que nós estamos aqui apresentando, nós poderíamos pensá-la da seguinte forma, a título de didática apenas. A oração seria igual a um sujeito mais um verbo mais, para título de análise, de didática, vamos chamar todo esse grupo aqui, todo ele, de complementos verbais. Ok? Apenas para título de didática. Então, quando eu falar em complemento verbal, eu estarei falando de objeto direto, objeto indireto, predicativo, agente da passiva, ok? E tem um outro detalhe. A oração ela pode encerrar com um adjunto adverbial. Se houver um adjunto adverbial se referindo ao verbo da frase, em ordem direta, geralmente ele ocupa essa posição no final do período. Então, imagine a oração com alguns termos dela distribuídos em ordem direta. Aqui estaria a distribuição. Ok? Aqui estaria a distribuição. Então, a pergunta é a seguinte: esse termo chamado adjunto adverbial, ele pode ser deslocado? Claro que pode. E para onde ele pode ser deslocado? Para as posições que eu vou mostrar aqui agora. Ele pode ser deslocado para o início da oração. Ele pode ser deslocado para entre o sujeito e o verbo, e pode ser deslocado para entre o verbo e o complemento verbal. Nessa situação, o que acontece? Eu tenho uma, duas, três posições para onde ele pode ser deslocado. CESP-UNB trabalha e muito com essa noção de deslocamento, principalmente do adjunto adverbial. E ela leva em consideração as seguintes observações. Primeiro, deslocamentos. Deslocamentos podem ser feitos desde que não ocorra alteração de sentido. Segunda observação, deslocamentos evidenciam-se com vírgula. Terceira observação, específica sobre adjunto adverbial. Adjunto adverbial deslocado, formado por uma ou duas palavras,
tem vírgulas facultativas. Uma quarta observação, eu vou colocar aqui do lado para você acompanhar nesse mesmo slide. Uma quarta observação. Primeira, segunda, terceira, quarta. Uma quarta observação. Adjunto adverbial deslocado. Deslocado. Formado por 3 ou mais palavras tem, aí eu vou colocar aqui 2 pontos, letra A. Nas posições 1 e 2, aí você vai vir para cá, ó. Posição 1, antes do sujeito. Posição 2, entre o sujeito e o verbo. 1 e 2, vírgulas obrigatórias. E letra B, na posição 3, aqui ó, entre o verbo e o complemento verbal, tem vírgulas facultativas. Beleza? Então essas observações são importantíssimas. O CESP se baseia o tempo todo nessas noções que foram aqui apresentadas para analisar o deslocamento do adjunto adverbial. Adeildo, e o deslocamento dos outros elementos? O deslocamento dos outros elementos, eu vou colocar aqui com outra cor para você visualizar. Sujeito, pode ser deslocado? Pode. Para onde? Final da frase, entre o complemento e o verbo, entre o complemento verbal e o adjunto adverbial, e entre o verbo e o complemento verbal. Para essas 3 posições. Só que tem um detalhe. Aqui em cima, ó. Sujeito deslocado não leva vírgula. Adeildo, os complementos verbais podem ser deslocados? Podem. Vamos colocar aqui uma outra cor. Complementos verbais podem ser deslocados? Podem. Para onde, Adeildo? Vou mostrar. Eles podem ser invertidos, jogados lá no começo, e podem ser deslocados para entre o sujeito e o verbo. E agora, com os complementos verbais? Lembrando, complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, predicativo, agente da passiva. Podem ser deslocados? Podem. E aí? E aí é o seguinte, meu amigo, olha aqui, ó. Vírgula obrigatória. É isso que acontece. Então, aqui nesse slide, você tem todas as informações que o CESP leva em consideração para falar de deslocamento de termos e o uso de vírgula com esses deslocamentos. Onde é obrigatório, onde não tem vírgula e onde é facultativa a vírgula. Portanto, voltando aqui, ok? No item 1, nós temos vários conceitos abordados em uma só análise. E esses conceitos fazem com que você tenha segurança na hora da construção da resposta. Beleza? Item 2 na análise. A forma nominal, filho, linha 4, e a forma pronominal, si, linha 6 e 25, referem-se a Anísio Spínola Teixeira. O que é isso aí? Que assunto é esse? É coesão referencial. É onde você vai analisar os pronomes envolvidos no texto ou expressões lexicais envolvidas no texto. Expressões lexicais, o que são? São aquelas que têm significado, como a palavra filho, ok? E a que termos elas se referem, que termos elas retomam dentro do texto. Então, aqui observe, na linha 4, você tem o pai, Diocleciano Pires Teixeira, sonhava que o filho, quem é o filho dele? Anísio Spínola Teixeira. Aqui é verdadeiro. Vamos ver o outro.
se, linha 6 e 25. Na linha 6, Anísio diplomou-se, se referindo a Anísio Teixeira, Anísio Espínola Teixeira. Verdade. Agora vamos ver na linha 25. Linha 25. Aqui, candidatou-se à Academia Brasileira de Letras. Quem se candidatou? Anísio Espínola Teixeira. Portanto, item 2, correto. Item 3, o emprego do acento indicativo de crase. Emprego do acento indicativo de crase. Em candidatou-se à Academia Brasileira de Letras. É obrigatório, devido à fusão da preposição que segue a forma verbal com o artigo definido feminino singular, que precede o termo academia. Veja só, preste atenção. É obrigatório? Veja, quem se candidata, vamos aqui para a regência desse verbo, em sua predicação verbal, a regência determina que esse verbo pede complemento e pede complemento auxiliado de preposição. Então, quem se candidata a alguma coisa. Aí, logo em seguida, a palavra academia, que por sua vez vem definida pelos termos brasileira de letras, o que obriga o termo a ser antecedido de artigo. Convém lembrar o seguinte, que um substantivo determinado leva obrigatoriamente artigo. Então, preposição a, solicitada pelo verbo, mais artigo a, exigido pelo contexto, resultado, crase obrigatória. Correto, item 3. E o item 4, fechando essa primeira questão, não é? Em a criança, o caso do vocábulo criança, caso o vocábulo criança fosse empregado no plural, o acento indicativo de crase deveria ser mantido. Preste atenção. Para eu manter um acento indicativo de crase com uma palavra no plural, só, meu amigo, se eu colocar um artigo também no plural. Por isso que se diz, tentando encurtar o processo, que antes de palavras no plural não se usa crase. Na verdade, essa frase é perigosa. Antes de palavras no plural não se usa crase se eu só tiver preposição. Porque se eu tiver preposição mais artigo, o artigo estará no plural. E aí a crase será obrigatória. Não é o caso. Aqui ele está dizendo em alto e bom tom. Caso o vocábulo criança, só o vocábulo criança, fosse empregado no plural, o acento indicativo de crase deveria ser mantido? Não. Não poderia ser mantido, a não ser que eu colocasse um artigo. Então, errado o item 4. Beleza? Paramos aí. Essa foi a nossa primeira análise, essa foi a nossa primeira aula. Veja que o CESP-UNB, ele tem em uma pergunta vários itens, e vários itens tratam de vários tópicos específicos da gramática, da semântica ou da linguística. Ok? Então, aquele abraço e até a próxima aula.